nós vamos falar sobre esta série, Amarrando o Valente, que encerramos hoje com o tema Jesus nos sustenta e fortalece. Diga, Jesus é o que me sustenta e que me fortalece. É esse Jesus que eu quero apresentar para você. É esse Jesus dos evangelhos, aquele que nos guarda, aquele que nos faz esperar sempre nele. Você pode esperar sempre em Jesus, porque Jesus nunca vai decepcionar você. O Senhor nunca vai deixar você para trás. Se você por algum motivo cair, Ele volta e Ele te levanta. Se você tropeçar, Ele não deixa você cair. E no momento em que você começa a compreender qual é essa vontade do Espírito Santo, você nunca abandona Jesus. Sabe quem abandona Jesus? Quem nunca teve encontro com Ele. Quem nunca teve encontro com Jesus, não conseguiu sentir o seu amor real, o seu amor verdadeiro. Porque Jesus, Ele é a fonte de todas as coisas. Não há sentido na nossa vida sem Jesus. O Evangelho, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento é centrado em Jesus Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Desde o Antigo Testamento era o prenúncio da vinda do Messias. O Novo Testamento mostra a vida do Messias que veio e como a igreja deve agir em detrimento dos vários assuntos que pertencem também às famílias da igreja. E nos evangelhos, começa a nos mostrar quais são as boas notícias. Os evangelhos sinóticos começam a mostrar para nós a proximidade que nós temos de Deus e esta proximidade que nós podemos ter de Deus. As cartas de Paulo nos orientam, nos dá instrução, nos encaminha para todo tipo de comportamento que nós imaginarmos, como tratar o idoso, como tratar o jovem, como tratar o adolescente, como tratar o homem, como tratar a mulher, sempre com respeito e visando o crescimento espiritual das pessoas. Então Paulo, ele fala sobre casamento, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre os costumes que a igreja tinha, os costumes que a igreja tem, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E tudo isto colocado em dois tempos. No mesmo tempo em que ele ensina, ele orienta, ele fala para nós olharmos sempre sobre o polo passivo e o polo ativo. E no meio deste polo ativo e polo passivo, ele fala para nós fazermos a nossa escolha. A Bíblia é assim. O Senhor nos orienta, nos ensina para nós irmos a todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, a palavra de Deus orienta a todos os obreiros, líderes, membros da igreja, pastores, a ensinar. Colocar em prática já não é mais com aquele que ensina, mas é com aquele que ouve e que aprende. Quem aprende, coloca em prática, porque não faz sentido algum nós ouvirmos a palavra, recebemos a palavra e simplesmente, eu ouvi essa palavra, então eu vou fazer o que esta palavra, o que foi pregado nesta palavra falou. Nós temos que meditar na palavra que foi pregada, anunciada, fazer a contextualização bíblica nossa, para que nós possamos ter a certeza de que aquela palavra vem direto do trono do Pai. E nós não podemos ter preguiça nisto, para nós não sermos enganados, porque nós precisamos todos os dias avaliar aquilo que o Senhor nos fala, porque aquilo que Ele fala é bom, aquilo que Ele fala é perfeito, a palavra ela é agradável, só que nós temos todos os dias colocar esta palavra em prática. Por isso que, quando nós olhamos, nós vemos que Jesus, Ele nos sustenta e fortalece. E durante toda a série nós focalizamos no texto de Marcos capítulo 3, versículo de número 27. Marcos 3, 27 diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Jesus disse que Ele tem este poder para amarrar o valente. O Senhor tem o poder para amarrar tudo aquilo que o inimigo faz na nossa vida ou contra a nossa vida. Uma vez que o inimigo é amarrado, é mostrado o oculto e o encoberto. E Deus não vai deixar de mostrar para você. Ele vai fortalecer você na fé, vai te instruir na fé, para que você possa ficar forte na fé, porque nós só recebemos as revelações da palavra baseado na fé que nós temos na palavra. Se nós não tivermos a fé suficiente para ouvirmos aquela palavra, nós só vamos ouvir, mas não vamos conseguir raciocinar sobre ela, logo ela não terá eficácia, não haverá mudança na nossa vida. É como um medicamento que você toma. Se você tomar ele de qualquer jeito,
ou uma vacina, seja ela o que for, uma aplicação de botox, se dependendo, se você não fizer no tempo certo, entra o efeito vacina. O que é? Anula o efeito da medicação. Anula o efeito do medicamento, por quê? Está tomando de maneira errada ou de forma desenfreada, não de maneira orientada. A palavra, ela tem um poder curativo, ela tem um poder restaurador, ela tem o poder renovador. Se Jesus não acrescentar-nos fé o suficiente para compreendermos aquela palavra que ele vai nos entregar, o oculto vai continuar oculto, porque não teremos força para lidar com ele. Nós vamos ficar assustados, nossa, eu não sabia que isso acontecia, e agora? O que vai acontecer na minha vida? Não. Jesus nos mostra o oculto, nos mostra o encoberto, a maneira com que o inimigo está agindo. Nós oramos na presença de Deus, e no nome de Jesus nós expulsamos e travamos a ação do maligno, amém? E esta unção está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, sobre a sua família, todas as vezes que você invocar este nome que está acima de todos os nomes. Então, para nós compreendermos que Jesus nos sustenta e nos fortalece, nós precisamos dar alguns passos. Mas antes, feche teus olhos na presença de Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos baseado já nesta palavra que nós lemos, compreendendo que o Senhor Jesus é quem nos sustenta e que nos fortalece. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, venha, meu Deus, agora nos orientar, porque nós não iremos falar de nós mesmos, mas nós iremos falar da Sua vontade e da Sua palavra. Então, conceda o poder da palavra, os dons do Espírito, para que tudo que falarmos seja de acordo com os princípios da Tua palavra e da Tua vontade, no nome de Jesus. Em primeiro lugar, diante de toda uma turbulência, nós precisamos entender que Jesus acalma a tempestade. Diga para o teu irmão, Jesus acalma a tempestade. Amém? Ele coloca um fim na tempestade. E há um texto no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz que Jesus estava na polpa, estava do lado de trás, no fundo do barco. Olha lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Pode continuar? Levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, irmãos. Às vezes nós entramos em algumas situações que não sabemos como sair delas. Quem já foi pescar em alto mar aqui? Daqui. Quem já foi pescar em alto mar? Pastora Nicole, quem mais aqui? Eu convido você, quando tiver uma oportunidade, estômago, vá, se prepare. É uma pescaria inusitada, ela é diferente. Eu fui pescar em alto mar, e no dia que eu fui pescar em alto mar, porque às vezes a gente fazemos as coisas para testemunho, né? Aquele dia foi para o testemunho da minha vida. Porque nós fomos num barco razoavelmente, cabia ali umas 40 pessoas, nós estávamos em 22 pessoas. E muitas pessoas se prepararam, tomando medicação antes e tal. Mas quando nós estávamos já longe da margem, porque ele sempre vai costeando a margem, né? Mas nós estávamos numa distância razoável, já 2 horas para dentro do mar, e ali veio uma grande tempestade. E eu lembrei dessa mensagem, desta palavra. Quando nós olhamos, quando você entra no mar, você vê aqueles transatlânticos, né? Aqueles navios petroleiros, eles são enormes, sim ou não? São muito grandes. E quando ali eu entrava, nós estávamos ali, começou então aquela tempestade, aquele vento muito forte, ainda não estava chovendo, e o barquinho que nós estávamos, ele subia na onda e ele descia. Quando ele descia de verdade.
E quando nós olhávamos, eu olhava assim para ver o navio, eu não conseguia enxergar o navio. Porque nós entrávamos num buraco dentro do mar, que eu falei assim, esse negócio vai virar. E eu falava para o barqueiro, vai virar esse barco. Não, não vira. Eu falei, vira, uma hora ele vai virar. Uma hora esse negócio vai virar. E se virar, falei, eu serei claro, eu sempre penso assim, se eu estiver no avião e o avião cair, eu vou ser um sobrevivente para contar o testemunho. E se o barco virasse, eu iria nadando até a praia, já pensando tudo aquele negócio, nadando, os tubarão vindo, nadando, fugindo dos tubarão, sendo sobrevivente para contar a minha história, como eu estou contando aqui. E todo mundo no barco, e nesse momento já estava todo mundo ceifando a água, né? Todo mundo já estava fazendo com que os peixes ficavam tudo próximos, que o que tinha dentro do corpo estava saindo para fora. E ali, no momento que a gente estava, o que a gente vai fazer? Nós fomos lá para pescar. Deu uma acalmada, ele conseguiu. Não, nós vamos sair daqui, porque o negócio é diferente. Quando a gente está no trânsito, a gente vai buscando alternativa, não é? No trânsito, na rua. Ele também, o barqueiro, buscou alternativa, ele conseguiu sair daquele trem. Saiu e foi para um lugar que já estava mais calmo. Não tão quanto estávamos, mas estava muito mais calmo, onde a gente estava para pescar, mas segurando no mastro do barco. E aí eu falei assim, eu vou pescar, eu vim aqui para pescar. Então eu estava ali, e muita gente ceifando, uns amigos ceifando, eu falei, vai ceifando que a gente vai pescar. E tal, eu falei, eu vou pescar. E eu segurava na vara, segurando naquele negócio, e falava assim, vai dar certo. E não parava no barco. E daqui a pouco você pegava um e você se alegrava. Pegamos muitos peixes aquele dia. E não é história de pescador, pegamos muitos, mas muitos peixes mesmo ali. Ou assim, nós demos peixe para um monte de gente. Então, tem coisas que valem muito a pena. Jesus, quando estava neste barco, a Bíblia diz que ele atravessou de um lado para o outro. Havia muitos barquinhos lá. Muitas pessoas. E quando estava em meio a essa tempestade, ele estava no fundo do barco com o travesseirinho e dormindo. Os discípulos ficaram amedrontados, ficaram desesperados e acordaram Jesus. Quando eles acordaram Jesus, o que Jesus fez? Ele olhou para aquela tempestade e diz, mar, acalma-te. Nós temos que ter a seguinte visão. Quando realmente nós estamos passando por uma tempestade, ou é apenas uma garoa? Tem pessoas que fazem de uma garoa uma tempestade. E tem pessoas que, quando estão na tempestade, não se preocupam e lidam com ela como se fosse uma garoa. As pessoas são diferentes. O que nós precisamos ter no Senhor é o feeling de Ele nos mostrar quando realmente estarmos preocupados. A pessoa que deve mais se preocupar com a caminhada na sua vida é você mesmo. Você precisa saber quando você está bom e quando você não está tão bom assim. Quando você está bem ou quando você não está muito bem. Quando você sente, você observa que você não quer mais a presença de Jesus. Não quer mais buscar a presença de Jesus. Você não tem mais o desejo de buscar a presença de Jesus. É nessa hora que você tem que se olhar para você e tem que se cobrar. Porque é nesse momento que está vindo a tempestade sobre a sua vida e você está lidando com aquela tempestade como se fosse uma garoa. Mas aquilo vai piorar. Porque quando você está numa tempestade e Jesus estando junto com você, Ele acalma e põe um fim na tempestade. Mas quando você está numa garoa e Jesus não está junto com você, aquilo pode se tornar uma tempestade e Ele vai continuar não estando junto com você porque você o desprezou. Então Jesus, Ele vai acalmar a tempestade em todos os momentos que nós o invocarmos. E às vezes nós colocamos tantas desculpas para não buscar a presença de Deus, nós colocamos tantas barreiras, nós falamos tanto para Jesus, me desculpa, me perdoa, ou nem falamos mais nada, simplesmente nós o desprezamos, nós o deixamos de lado, nós o colocamos numa caixinha e quando nós queremos, nós acionamos o iFood e pedimos, tira Jesus da caixinha e traz Ele de volta para a minha vida. E quando não, nós estamos tão desatentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que simplesmente nós não observamos a chegada do inimigo.
Não observamos a chegada do maligno. Tota, correu bem os 5 quilômetros? Correu bem, está vivo, está bem aqui. Que bom que você está aqui. Quando a gente olha na corrida, na carreira da vida, nós vemos que muitas coisas que acontecem diante de nós, nós provocamos. Nós deixamos de dar atenção às coisas que estão acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tudo na vida que você deve valorizar, valorize a tua vida espiritual. É a mais importante de tudo. Porque é Jesus que vai te manter de pé. Os teus estudos não vão te manter de pé. Ele pode alcançar, você pode alcançar alguma coisa através da sua intelectualidade, através da sua inteligência e alcançar algumas coisas. Realmente alcançar. A tua saúde não vai te manter de pé. Porque, ou vez ou outra, nós acabamos tendo um problema de saúde, sim ou não? Acabamos tendo um problema de saúde. Por mais que nós nos mantemos, nos suplementamos, nos alimentamos de maneira correta, vez ou outra pode acontecer alguma coisa e termos uma debilidade na saúde. Isso nós vamos nos manter. O nosso dinheiro, por mais que nós tenhamos dinheiro, ou às vezes a falta de um pouco dele, nós não podemos colocar a nossa fé nestas coisas. Porque no momento em que Jesus vem sobre nós, em todo momento, nós queremos viver numa calmaria, sim ou não? E nós só iremos viver numa calmaria se nós levarmos a nossa vida muito a sério. E o que Jesus fala para nós? Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Isso nos dá segurança, sim ou não? Segurança que Ele não vai nos deixar. Mas, quando você está no seu emprego, valorize o teu emprego. Valorize aquele salário que você recebe, ainda que não seja o quanto você gostaria. Mas valorize porque está pingando. Amém? Está entrando. No final do mês você tem um pouco ali. Mas e quando não tem? Valorize os relacionamentos que você tem com as pessoas. Valorize as oportunidades que batem à sua porta. Valorize aquilo que você busca. Você busca um trabalho, valorize o teu trabalho. Você busca constituir uma família, valorize a sua família. Você busca constituir alguma coisa que seja sedimentado na sua profissão, numa universidade, num curso, valorize aquilo. Porque senão você vai começar a perder tempo e a perder coisas. E quando nós começamos a perder coisas, quando nós começamos a perder o tempo, porque não valorizamos, vem isso para nós como um remorso. E o inimigo, ele é um expert em nos acusar. Primeira coisa que ele fala, você viu? Você começou, não terminou, fracassado. Você viu, não cuidou da sua saúde? Ou agora como que você está? Um desgraçado doente. Ele nos acusa de uma maneira mais ofensiva que nós podemos receber. Então, quando na vigilância, nós precisamos sempre buscar o norte, de que o Senhor nos chamou para conquistas e para vitórias. Quem recebe essa palavra, diga amém. Ele nos chamou para este tempo, para nós sermos pessoas vitoriosas e pessoas maravilhosas. Diga para o teu irmão, você é uma pessoa maravilhosa. Diga, você é uma pessoa sensacional. Diga, você é uma pessoa espetacular. Espetacular. Quem se considera uma pessoa legal aqui? Quem se considera? Eu me considero uma pessoa mega legal. Quem não gosta de mim perde tempo, porque eu sou uma pessoa mega legal. Eu sou uma pessoa extremamente importante e bacana. Quando você olha para Jesus, Ele nos ensina a começarmos. E a pastora Simone falou um texto, uma frase de ontem que eu melhorei ela. Primeiro começamos e depois Deus nos sustenta. Diga para o teu irmão, primeiro você começa, depois Deus te sustenta. Quem já foi carregado fazer exercício? Quem já foi carregado? Quando eu digo carregado é na força da raiva. Quem já foi? Eu estou com muita raiva, eu estou com raiva hoje, mas eu vou fazer exercício. Quem já foi? Fazer caminhada com muita raiva. Quem já foi ir para a academia com raiva? Hoje eu não quero ir, mas eu vou ter que ir. Quem já foi? A gente é na força da raiva. Mas quando você chega lá, é legal ou não é legal? É legal, porque as pessoas que estão lá são pessoas legais, são pessoas, né? Tem os Enzo, as Valentina, tem um monte de gente lá, tudo legal, feliz, alegre, tudo fazendo exercício, você gosta. Quando você vai para trabalhar, para acordar, é difícil ou não é? É difícil.
Mas quando você vai trabalhar, você começa a trabalhar, tem os amigos do trabalho, tem as pessoas, né? Mesmo às vezes pela home office, pela internet, você vai se distraindo, fala assim, poxa, não está tão ruim quanto eu imaginava. Hoje a temperatura está agradável, sim ou não? Para acordar hoje foi mais fácil. Mas quando está frio, ninguém merece, é ou não é? Mas o frio também faz parte das estações da vida. Então, quando Deus nos chama, eu ensino isso aos pastores, quando Deus nos chama, Ele nos sustenta. Se nós temos um chamado, Deus paga a conta, diga amém. Se Deus está lhe chamando para este tempo, Ele vai ajudar você a pagar. Em segundo lugar, quando Jesus está no controle, o problema não tem a palavra final. Se Jesus está no controle daquilo que você está fazendo, e você fez aquilo que você está fazendo em oração, pode esperar, porque aquela tempestade vai se tornar uma garoa, e daqui a pouco ela vai embora. Por quê? Porque Jesus está no controle. O problema pode estar batendo na tua porta e está dizendo assim, eu vou vencer, as pessoas podem estar olhando dentro do lado, eu vou vencer, talvez alguém tentando minar a tua força, porque o inimigo é assim, ele não vem de uma vez, mas ele vai tentando minar a tua força, ele vai te dando uma notícia, uma sinal de alerta, e o pior, quando estas coisas vêm de gente do bem, quando as pessoas às vezes que simbolicamente são do bem, começam a tentar minar as suas forças. Às vezes pessoas muito fortes, muito perto de você, às vezes pessoas da sua própria casa, da sua família, vai tentando minar as tuas forças com conversa fiada. Quem gosta de conversa fiada aqui? Eu não gosto de conversa fiada, porque eu sou uma pessoa objetiva. Eu sou uma pessoa muito clara nas palavras e nas ações. Quando eu fico perto de idiotas, eu fico calado. Porque você falar perto de idiotas é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Porque as pessoas não querem te ouvir. Na verdade, elas querem que você ouça-nas, mas não querem te ouvir. Então é o momento de você se calar. Porque a Bíblia diz que é melhor nós ficarmos quietos, calados, do que falarmos, exceto quando nós somos interrogados a respeito. Quando chamarem você para falar. E uma coisa é certa, o Espírito Santo nunca esquece de você. A Bíblia diz de maneira muito clara, colocando um dos maiores amores que pode existir na terra, o Senhor dá um exemplo, ele diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, não te desampararei. É forte isso ou não é? Porque um dos símbolos mais fortes do amor é o pai e mãe. E o que ele diz? Ainda que estes símbolos mais fortes te abandonarem, eu, Senhor, não te abandonarei. E Ele é dono de todas as coisas, irmãos. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz. Então, o Senhor vai ter a palavra final. O que diz o texto de Marcos, capítulo 1, do verso 29 ao versículo de número 31, diz assim. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e serviu-os. Milagre. Há um momento na nossa vida que nós precisamos de um milagre. E se você está precisando de um milagre, o nosso Deus é especialista em fazer milagres. Se você está na sua caminhada e não está conseguindo caminhar por algum motivo, talvez você precisa até da misericórdia, porque às vezes da nossa caminhada pisamos um pouco na bola, sim ou não? Mas quando nós precisamos de um milagre, o nosso Deus é especialista em fazer milagres na nossa vida. E nós passamos então a compreender todas as coisas. Ontem a pastora, ela mencionava um fato, como ela falou, eu posso falar. Esses dias ela acordou 2 horas da manhã, né amor? 2 horas da manhã. Ela acordou e falou assim, amor, tá tudo bem? Tá chovendo muito forte. Eu acho que está acontecendo alguma coisa, porque a gente morava em apartamento. E apartamento você não ouve a chuva, né? Você não ouve no telhado, né? Mas agora morando em casa, quando a chuva bate no telhado, fica um barulho muito forte. Fica ou não fica? Aí ela acordou, ela falou assim, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu falei, sim, está chovendo. Mas não está caindo, eu falei, não está caindo nada. Mas o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu voltei o quê? A dormir. E ela ficou como? Desesperada, levantou e foi ver se estava acontecendo alguma coisa.
Ela desceu as escadas, foi ver, foi no quintal, foi ver. Não, estava tudo bem. Porque uma chuva fraca em uma casa parece uma tempestade. Uma tempestade, para quem está em apartamento e não ouve a chuva, parece que está tranquila, só quando ela olha e vê. Então ela viu que aquela chuva realmente era uma chuva que era fraca, só que estava assustando. Por quê? Faz mais de 15 anos que nós morávamos em casa. Então ela ouviu aquilo, depois que ela constatou, ela verificou que estava tudo bem. Aí quando eu volto, eu só vejo ela de novo deitando, eu falei, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem, está fraca a chuva. Eu falei, que bom. E eu voltei o quê? Dormir. E os horários que ela costuma fazer isso, né, amor? São horários só top. 3 horas da manhã, às vezes acorda e fala assim, amor, está tudo bem? Eu falei, sim, estava dormindo. Não sei porque ela cisma de achar que de madrugada não está bem. Às vezes, quando a gente tem filhos, a gente levanta, né, da cama, vai até o berço, olha, fica olhando, se está respirando. Quem já fez isso? Já fez isso. Quando a pessoa está doente, se a pastora estava meio ruim da voz, eu ficava olhando assim para ver se ela estava respirando. Está respirando. Aí eu já saí de perto. Está com febre? Não está com febre, está bem. Quando Jesus está no controle, nenhum problema na tua vida vai dar a palavra final, ainda que alguém lhe dê um julgamento. Ainda que alguém falou assim, agora vai ser o seu ponto final, agora eu vou acabar, agora vai acontecer. Não vai. Jesus vai limpar a eira, escuta aqui e receba esta palavra. Jesus vai limpar a eira, Ele vai tirar o embaraço, Ele vai tirar a barreira, Ele vai tirar a pessoa, ou as pessoas, ou a situação, ou o problema financeiro, ou o problema material, ou o problema na saúde. Ele vai tirar, Ele vai fazer o milagre, porque Ele tem a palavra final. Ninguém terá a palavra final sobre a tua vida. Jesus terá esta palavra final. Quem recebe esta palavra, diga amém. A palavra final é dele. Em terceiro lugar, Deus nunca falhou. Fala para o teu irmão, Deus nunca falhou. Agora diz assim para ele, você acha que na tua vez, ele vai falhar? Ele nunca falha. Aí chega a tua vez, não, Jesus está demorando. Jesus não está demorando. Ele sempre faz as coisas no tempo certo, na hora exata, no momento adequado. Por quê? Porque no momento em que nós achamos estar prontos, às vezes não estamos tão prontos como nós gostaríamos que estivéssemos. Todavia, nós nos cobramos e nós paramos e falamos assim, nossa, será que este é o momento? Será que é esta hora? Agora você pensa em toda a sua caminhada na sua vida. Você viu vários testemunhos que Jesus contou. Você viu várias coisas que Jesus já falou. Nós estamos numa caminhada de oração, oração de dia, oração de madrugada, porque quando eu estou em guerra, eu sou assim, viu, irmãos? E eu ensino na igreja. Quando eu estou em guerra e eu sinto que a guerra está vindo, ou na minha vida, na minha família, ou na igreja, eu entro em oração. Eu entro em propósito de oração, eu oro de dia, eu oro de madrugada, eu oro, às vezes faço a live de oração para despertar um povo, para também Jesus falar e colocar as pessoas em oração para que desperte para um tempo de oração, porque quando tudo está bem, ore mais. Ore mais quando tudo está bem, para que o inimigo não pegue o teu ponto de falha, não pegue uma brecha na tua vida. Quando tudo está ruim, aí tem que orar mesmo, não tem jeito. Porque nós estamos vendo que está tudo ruim. Mas quando tudo está bem, que nós devemos vigiar mais. Orarmos mais, porque está tudo muito bem, nós ficamos meio que negligentes. Nós ficamos meio assim, meio no atropelo. Mas aí ontem eu ouvi uma coisa que eu vou falar para vocês. Eis que te digo, orando todo o tempo, orando em todo momento, a pastora ontem nos deu uma receita. Pode contar? Ela nos deu uma receita. Eis que ela estava lá em casa, na cozinha, eu já tinha saído, a Tatazinha estava lá trabalhando, e ela estava lá onde? Na cozinha. E ela estava de como? Pijama de coraçãozinho de bolinha, ela tem um pijaminha de coraçãozinho, e ela estava com uma meia, ainda bem que eu não estava em casa, ela estava com a meia até aqui em cima, e ela estava com o pijama, com a blusa e com o roupão. E ela sentiu a presença do Espírito Santo na vida dela ali. Ela sentiu o Espírito Santo encher a vida dela. Eu estou contando porque ela contou para as mulheres ontem. E se contou para as mulheres, todo mundo vai ficar sabendo uma hora, sim ou não?
Vai ficar sabendo. Não estou dizendo que as mulheres são fofoqueiras. Quem gosta de uma fofoquinha de vez em quando? Ninguém, olha, ninguém gosta de uma fofoca. Além de não gostar de uma fofoca, mente. Quando a pessoa olha, eu olhando aquele testemunho da pastora, nossa, já sei, eu estou orando de madrugada, orando de dia, orando de 7 horas da manhã na live, era só eu ter colocado um pijaminha, um roupão e uma meia até em cima que tudo se resolvia. Brincadeiras à parte, o Espírito Santo, ele não escolhe o momento. No momento que nós paramos, ele vem e nos reveste com poder e autoridade. Neste dia, Deus está revestindo você com poder e autoridade, porque você parou para ouvi-lo. E todas as vezes que nós paramos para ouvi-lo, nós sentimos que ele não falha. Jesus não falha, simplesmente chegou a sua vez, e hora que chegar o momento, hora que chegar a sua vez, o Salmo 119, 142, estrofe 142 fala sobre isso, olha lá. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é justiça eterna. Se alguém está falhando com você, Jesus não vai falhar. Se o Espírito Santo, ele veio sobre você, e o momento de você se fortalecer, é o momento em que ele vê que você parou e fala, para comigo. Irmãos, é uma sensação maravilhosa. É uma sensação extraordinária. Onde você sente a vontade de Deus, você sente a presença dele, às vezes no teu carro, às vezes na condução, e às vezes com um roupão, com um pijaminha, com meia, daquele jeito como a pastora sentiu a presença. A presença de Deus, ela é inquestionável. E no momento que nós sentimos a presença de Deus, nós temos a certeza de que Ele nunca vai falhar. Fala para o teu irmão, está chegando a tua vez. Agora você quer fazer uma grande coisa, e não chegou a tua vez ainda para você fazer uma grande coisa, faça então uma coisa que você tem na mão, ou as pequenas coisas, de forma surpreendente. Faça as pequenas coisas que você tem nas tuas mãos, de uma maneira extraordinária. É uma pequena coisa, mas quando você embeleza aquela pequena coisa, ela fica de uma forma extraordinária. É quando a gente revitaliza um móvel de casa. É quando a gente muda um móvel de lugar. É quando a gente arruma a nossa gaveta de maneira diferente. Nós não mudamos o nosso guarda-roupa, às vezes não mudamos a nossa geladeira, mas nós limpamos a geladeira. Nós colocamos agora as coisas de uma maneira mais agradável dentro do carro. É igual quando você quer fazer, sabe quando você faz uma mudancinha e você vai lá e coloca no banco do carro assim, você deita o banco do seu carro e coloca as coisas ali e você vai levando de uma maneira muito organizada. Não é um caminhão que cabe tudo, mas como você sabe organizar, você consegue colocar as coisas. E quando você quiser fazer isso, não chama o Edgar para fazer. Edgar não sabe arrumar um porta-mala. Meu Deus do céu, ele não sabe arrumar um porta-mala. Mas ele é bom em tantas outras coisas. Mas no porta-mala eu falei, o Edgar não sabe arrumar as coisas no porta-mala. Não sabe. Falei, ele vai acabar com o carro, é melhor não colocar as coisas. É melhor não colocar. Então, quando a gente olha e pensa que Deus está falhando, nunca deixe isso entrar na tua alma. Jesus não está falhando. Talvez eu esteja falando de alguma coisa. Talvez você falhou em alguma coisa. Mas se você falhou, diga para o teu irmão, ainda dá tempo de você melhorar. Amém? Dá tempo de você correr atrás do prejuízo. O prejuízo já aconteceu, sim ou não? Já aconteceu prejuízo, vai ficar lamentando, vai ficar chorando, tive prejuízo, eu perdi, eu repeti, eu não consegui, não. Para, e agora bate o martelo, vai para cima e diz, eu vou conseguir agora. Diga assim comigo, eu vou conseguir agora. Diga assim, Jesus não falha, e não vai falhar na minha vez. Amém? Quarto e último ponto, procure fazer a vontade de Deus. Provérbios 8, 17 e 18. Eu amo os que, e os que cedo me buscarem, olha, riquezas e honra estão comigo, assim como os bens e bens duráveis. Deus não nos dá qualquer coisa. Deus não oferece qualquer coisa para nós. Deus não nos dá sobra e Deus não nos dá o resto.
Se Deus não dá para nós a sobra, e se Deus não dá para nós o resto, nós temos que dar o melhor para Ele. Nós temos que fazer o melhor para Ele. Então nós precisamos procurar fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A palavra diz que a vontade de Deus, ela é perfeita e é agradável. Se Deus nos dá bens duráveis, e tudo que Deus faz é para a eternidade, nós devemos fazer com que aquelas coisas durem. Imagina você que se esforça tanto para ter um bem. Aquele bem, ele pode estragar, é um bem semovível, dura durante um tempo. Mas quando você cuida dele, aquele bem vai fazer com que ele perdure por longos anos. Quando eu saio com o meu Fusquinha na rua, eu não tenho um Fusca velho. Eu tenho um Fusca antigo. Meu Fusca é antigo, é 68. Mas ele bate em muito carro zero. Porque os bancos dele são originais, o carpete dele é original, o motor é original, você, pá, ele pega, ele anda e como todo um bom Fusca, ele pode parar a qualquer momento da vida. Sim ou não? Pode parar. Mas eu tenho um alicate e tenho uma chave de fenda. Se quebrar o cabo do acelerador, a gente dá um nozinho, amarra, ou acelera ele num parafusinho, ele vai embora. Acelerou o bicho, colocou, você consegue até mudar a marcha se a embreagem quebrar. Quem já fez isso no carro? A maioria não sabe nem o que é embreagem. Mas o Fusquinha, até com a embreagem quebrada, lá o cabo quebrado, você muda a marcha sem embreagem, no tempo, olha só. Então, nós temos que fazer com que as coisas durem. Nós temos que fazer com que, não estou dizendo para você não trocar de cor, roupa, tal, mas nós temos que fazer com que a nossa vida seja uma vida, como a palavra fala, durável e com justiça. Se você está andando na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus, não tem motivos para Deus não te abençoar. Você não vai precisar clamando a misericórdia, porque a graça de Deus te basta. A graça de Deus vai nos bastar, porque a palavra de Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Ele está dizendo assim, ó, o meu poder, é Deus falando, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa estar fraco, é aí que você está forte. É a graça de Deus. Porque quando nós clamamos a misericórdia, é porque a nossa vida está muito estranha. Porque a nossa vida está muito fora do eixo. Mas quando nós reclamamos diante de Deus, como Paulo um dia fez, e o Senhor chegou diante dele, e quando ele pediu assim, Senhor, tira o espinho da carne, o Senhor já olhou para ele e falou assim, ó, são os seus problemas, são as tuas lutas. Você tem as tuas lutas, irmão. Você tem os teus problemas, sim ou não? Você sabe naquilo que você precisa melhorar. Todos nós sabemos naquilo que precisamos melhorar, e todos nós precisamos saber qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa tentação. Se é em alguma área, vigia naquela área. Se é naquele lugar, vigia naquele lugar. Todavia, se você estiver precisando de um socorro, Jesus é o nosso socorro. Esta palavra nos ensina, nos orienta, que Ele é o Jesus que nos sustenta e nos fortalece. Fique com esta palavra, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus.